Olha, eu acho que os marcos regulatórios são absolutamente indispensáveis para a garantia da democracia. Tá? O marco regulatório não é censura. Eu acho muito importante que as pessoas entendam isso. Você não tem o direito de chamar de censura um debate sobre uma determinada manifestação. Não é? Então, por exemplo, me incomoda profundamente, dando um exemplo bem contemporâneo, né, me incomoda profundamente esse debate em torno da postura politicamente incorreta do Monteiro Lobato em relação à questão racial. Né? Mas, por outro lado, eu acho que é uma situação, um debate extremamente benéfico para as pessoas refletirem na diferença que é você ler a percepção de que as leituras de determinadas coisas são absolutamente influenciadas pelo contexto do momento em que você lê. Então, eu tenho a consciência, pela minha idade, pela minha vivência, pela minha formação, do que representa o Monteiro Lobato em termos da cultura brasileira. Apesar de a gente poder fazer essa leitura racista do texto dele, ele foi um libertário na época que ele produziu e difundiu a obra dele. E um libertário muito amplo, na medida em que a obra dele faz sentido até hoje. Mas tem trechos dessa obra que hoje são entendidos como politicamente incorretos do ponto de vista da democracia racial. Ótimo, vamos debater, não é? Então, mas tem que ter um marco regulatório, porque ele é orientador, ele é estimulador de uma reflexão, em primeira instância. E no caso específico, agora falando especificamente da minha área, que é a área de audiovisual, que é a área de cinema, de televisão, o marco regulatório no Brasil, neste momento, vai, o que ele está propondo, né, que não está ainda definido, ainda não está instalado, né, o marco regulatório para as comunicações, de um modo geral, né, ele está em discussão ainda, mas o que ele vai trazer de benefício é uma real democracia para a produção brasileira na televisão e no cinema. Porque nós já nos acostumamos, mas a gente não percebe o quanto todo o nosso espaço de mídia audiovisual é absolutamente dominado por uma produção que não é brasileira. Por uma produção quase monolítica da comunicação norte-americana. Isto é muito prejudicial para o desenvolvimento da nossa cultura e isto é muito prejudicial para todo o nosso sistema de produção audiovisual, para os profissionais, para os artistas e para a nossa cultura mesmo, porque o que a gente conhece, por exemplo, de cultura do Nordeste é gente do Rio de Janeiro falando a prosódia determinada pela Globo, que é a prosódia da Bahia dos anos 20. Isso não é a Bahia verdadeira, isso não é a Bahia real. Eu não estou aprendendo sobre fala baiana. Então, eu não posso achar que o sotaque baiano é aquele que está na novela da Globo. Tudo bem que a novela da Globo faça isso, não sou contra isso, entendeu? Mas eu preciso ter um produto que venha da Bahia para mim direto, pela via da televisão, sem um filtro uniformizador, que são os coordenadores, que são os professores de prosódia dos atores da Globo. Não é? Então, por isso o marco regulatório, ele não tem nenhum vínculo com o que foi a censura no país, na época em que a sociedade pedia a censura, que foi nas entreditaduras, não é? Pedia uma atitude que seria de tutela do Estado sobre a moral e os bons costumes, que chamava de censura na época, mas que não era, era também uma certa regulação, não é? Um outro tipo de regulação. A censura das ditaduras é a que eu chamo brincando de censura carcará, né? Que é a censura que pega, mata e come, não é? Essa, óbvio, jamais poderei ser a favor, não é? Sofri essa censura na minha juventude, né? No início da minha vida profissional e tal, e sei o peso que ela representa. Agora, nós não podemos chamar simplesmente de censura alguma coisa que está dentro de um marco regulatório, que está pressupondo uma
uma semelhança de oportunidades de mídia para todos os falares, nacionais e internacionais. Porque eu também quero ver o que acontece na Itália, o que acontece na Inglaterra, o que acontece na Argentina, o que acontece na Venezuela, o que se produz lá, não é? E eu sou obrigada a ver só o que se produz nos Estados Unidos. E eu não quero. Eu quero ver também, mas também não só. Tá? Então precisa ficar muito claro o que é um marco regulatório dentro de um contexto democrático que nós vivemos hoje.